E aí, pessoal, professor João aqui do Triário Concursos. Vamos para a resolução da prova da SpaceX. Primeira questão aqui, geometria espacial. Olha só, uma questão clássica da prova, inscrição para aluno aí que está acostumado com o nível da prova. Nenhuma surpresa esse tipo de questão. Um cubo com área total de 96 centímetros quadrados está circunscrito a uma esfera. O volume dessa esfera, então, é igual a quanto? 96 centímetros quadrados é a área total. Lembrando, então, que no cubo nós temos 6 faces perfeitamente iguais, quadrados, certo? Todas elas. Então, a área total de um cubo é 6A ao quadrado. Logo, esse 6A quadrado, onde o A, claro, é a aresta do nosso cubo, isso aqui dá igual a 96. Com este cálculo, a gente consegue determinar o valor da aresta. A aresta ao quadrado é igual a 96 dividido por 3, 9 por 6 dá 1, sobra 3, 36 por 6 dá 6, 16. Extrai a raiz quadrada, mais ou menos 4, mas a solução é positiva, porque nós estamos falando da medida de uma aresta do cubo. A aresta do cubo, então, é igual a 4 centímetros. E por que é importante calcular a aresta do cubo nessa questão? Porque quando você faz o cubo, vou fazer aqui a vista frontal dessa situação. O cubo está circunscrito a uma esfera. Lembrando aí o que eu sempre falo em sala de aula. Troca a palavra circunscrito, né? Uma dica que eu sempre passo. Troca a palavra circunscrito, né? Ou seja, melhor, o verbo circunscrever por abraçar. E aí você conjuga no mesmo tempo verbal que tiver ali. Então, no sentido assim, um cubo de área total de 96 centímetros quadrados está circunscrito a uma esfera. Ou seja, ele está abraçado a uma esfera, né? Ou seja, ele está por fora. Se ele está por fora, significa que a esfera está inscrita. E se ela está inscrita, ela vai tangenciar aqui por dentro o seu cubo. E a esfera tangencia bem nos pontos médios, né, das faces do seu cubo. Sendo assim, a relação que existe é que o diâmetro dessa esfera, né, ou seja, 2R's é igual à medida da aresta. Sendo assim, 2R é igual a 4 e o raio dessa esfera vale 2 centímetros. E se você tem o raio da esfera, você calcula o volume. Volume da esfera, lembrando da fórmula, 4/3 de πr ao cubo. Sendo assim, substituindo 4/3 de π vezes 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 4 é igual a 32. Portanto, 32π sobre 3. 32 sobre 3 é uma fração irredutível. Esse é o volume, claro, centímetros cúbicos. Como eu falei, uma questãozinha clássica do nosso concurso aí, que caiu na prova, uma questão que eu tenho certeza que você acertou. Letra D, 32π, 32/3 π, tá na alternativa, né? Dá na mesma aqui, 32π sobre 3. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima questão. Vamos lá, alunos, para mais uma resolução, mais uma questão da prova da SpaceX 2022-2023. E aí, para a gurizada que fez a revisão comigo, eu falei, vai ter questão de geometria espacial de posição. É um assunto recorrente na prova. Volta e meia aparece uma questão sobre isso daí. E já fazia algumas provas que não aparecia. Falei, olha, tomar cuidado, né? Tem uma expectativa aí de talvez aparecer. Se não aparecer esse ano, apareceria no ano que vem. Falei assim até em sala de aula e apareceu esse ano. É uma questão muito interessante e trazia conceitos importantes. Então vamos trabalhar aqui ela. Olha só, diz assim, sobre os conceitos então, de geometria espacial de posição, analisa as proposições a seguir. A primeira já diz, a primeira já é um caos, já dá problema, né? Ele diz assim, se dois planos são secantes. Bom, então planos secantes, né? O que são planos secantes? Planos secantes são planos que se intersectam, tá? Então, qualquer reta de um deles é concorrente ao outro. Não. 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 Eu posso ter um plano aqui. Eu posso ter um plano secante a ele. Aqui assim. Passando, né? Aqui assim. Ele está sendo secante aqui por essa reta. Certo? Está sendo secante por essa reta. E aí eu posso ter uma reta aqui, ó. Paralela, né? Vamos supor aqui que seja a reta R. A reta intersecção entre esses dois planos. Vou chamar aqui de S. Se eu considerar essa reta S, né, paralela à reta R, pronto. Ela não vai intersectar aqui o plano alfa e aqui considerando o plano beta. Então aí já é um caso que fura o primeiro caso e deixa ele falso. Né? Na matemática, basta um exemplo de que não funciona para você dizer que aquela afirmação está errada. Está aqui um caso.
Segunda, se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a infinitas retas desse plano? Correto. É paralela a infinitas retas, certo? Mas não a todas. Então aqui é uma coisa bastante curiosa, né? Nós temos infinitas, mas aqui é até um conceito um tanto quanto filosófico, até quase, né? São infinitas, mas não são todas. Eu posso ter aqui um plano. Um plano tem infinitas retas? Um plano tem infinitas retas, certo? Só que ela tem reta de tudo quanto é tipo de jeito. Então eu posso ter uma reta aqui paralela, uma reta R aqui paralela a esse plano alfa, certo? E ela infinitas retas aqui são paralelas à reta R, certo? Está correto. Mas não é a todas. Eu posso ter uma reta aqui assim, ó. Pronto, uma reta T aqui, ó, certo? Essa reta R e a T seriam reversas. Mas só um comentário. A A2 é verdadeira. Beleza? A 2 é verdadeira. Se dois planos têm uma única reta em comum, então eles são secantes. Ora, justificativa da primeira, que nós acabamos usando aqui para falar sobre isso, a intersecção entre dois planos é dada por uma reta, portanto, o item 3, verdadeiro também. Quarto, se duas retas perpendiculares a uma terceira são perpendiculares entre si. E quando ele fala perpendiculares entre si, ela está dizendo sobre essas duas retas aqui. Não está dizendo sobre essa terceira, tá? Não está dizendo sobre essa terceira aqui, certo? Ora, duas retas perpendiculares a uma terceira são perpendiculares entre si. Claro que não. Isso daí você pode pensar até pela questão de que elas não vão nem se intersectar. Não tem nem como eu fechar um triângulo, por exemplo. Eu tenho uma reta aqui, eu vou ter uma perpendicular a ela aqui, eu vou ter outra perpendicular a ela aqui. Como aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, certo? Aqui do outro lado também vai ser 90 graus, eu tenho ângulos correspondentes a essa reta aqui transversa. Portanto, essas retas aqui, essa reta e essa reta aqui, elas são paralelas, certo? Pelo teorema lá das retas paralelas cortadas por transversais. Então, falso esse item 4. Se dois planos são perpendiculares, então toda a reta de um deles é perpendicular ao outro. Bom, vamos usar esse caso aqui que eu usei para justificar a primeira, que eu desenhei mais ou menos parecido, né? Vamos supor que aqui seja então um ângulo de 90 graus. Vamos supor que esses dois sejam perpendiculares. Já dá para perceber aqui, ó, que a reta S ela é paralela ao plano alfa. Se ela é paralela ao plano alfa, já furou o item 5, né? Se dois planos são perpendiculares, então toda a reta de um deles é perpendicular ao outro? Não, eu tenho retas paralelas, certo? Eu tenho retas que vão ser ali secantes, né? Que vão estar concorrentes com o plano. Eu vou ter retas ali que podem ser perpendiculares, certo? Se ela for perpendicular à própria reta R, por exemplo, certo? Mas não são todas, como diz o item 5, portanto, falso também a 4. Falsa a primeira, a 4 e a 5, e verdadeira 2 e 3. Portanto, sobre as proposições, é correto afirmar que, letra A, apenas 2 e 3 são verdadeiras. Que questão curiosa, questão boa, trazendo questões aí, assuntos de teoria de geometria espacial de posição, tá? Para quem é meu aluno aí, eu enchi o saco de vocês para lembrar desses nomes aí, secante, paralela, perpendicular, todos esses conceitos aí, e olha só que interessante, caiu uma questão dessa, fiquei muito feliz quando a vi. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado. Até uma próxima resolução. Olá, alunos, vamos lá para mais uma questão da prova da SPSEC 2022-2023 e um tema aí que trata de um ente da matemática, da geometria plana, que volta e meia aparece na prova, tá? Para quem é concurseiro aí, traz conceitos básicos também nessa questão. Veja bem, analisa as informações abaixo e em seguida marca a opção correta. Ele vai dizer assim, considerando duas circunferências, né, no plano XY não concêntricas. Tá? Uma lambda 1 de centro O1 e raio R2, certo? E aí, no caso, o raio ele vai só afirmar que não tem o mesmo raio. Então, são duas circunferências de raios distintos e não concêntricas. É o que importa aqui. Ele vai dizer que há 5 possibilidades para as posições relativas entre lambda 1 e lambda 2. Ou seja, essas duas circunferências aí. Veja bem, senhoras e senhores, quais são todas as possibilidades, certo? Nós podemos ter, vamos pegar aqui dos mais simples aos casos mais difíceis. Eu posso ter duas circunferências externas, ou seja, duas circunferências que não se cruzam, não se tocam, totalmente longe uma da outra. A distância entre os seus centros
é maior que a soma dos seus dois raios. Tá? Nós podemos ter também duas circunferências tangentes, e aí, no caso, elas têm um ponto em comum, é um segundo caso. Nós podemos ter duas circunferências secantes, e aí elas têm dois pontos em comum, marcando aqui, olha só, já são 3 casos, 3 posições relativas. Nós podemos ter também um quarto caso, que é o caso da tangente interna, tá? O desenho aqui é só um rascunho para vocês entenderem. Tem o caso da tangência interna, tem a tangência externa e tem a interna. Como os raios são distintos, isso pode ocorrer. Ou ainda, pelos raios serem distintos, certo? Ainda pode ocorrer você ter uma circunferência dentro da outra. E no caso, quando você tem uma circunferência dentro da outra, você ainda tem o caso delas serem concêntricas. Então, nós temos 6 posições relativas. Porém, como ele tira esse caso das concêntricas, né? Então, ficam apenas 5. Portanto, a primeira é verdadeira. Está correta essa afirmação. Segunda afirmação. Circunferência é um conjunto de pontos de um plano cuja distância a um ponto dado, esse plano é igual ou, a um ponto dado desse plano, é igual ou inferior a uma distância não nula dada. Tá errado. Tá errado por quê? Justamente por causa desse inferior aqui, certo? Definição de circunferência. Isso é uma coisa que eu falo muito em sala, tá? É um problema que eu posso dizer até histórico, né? O que é circunferência e o que é círculo? O que uma coisa diz, o que outra coisa diz, né? Historicamente, né? Fazendo um breve comentário, alguns livros falam que não tem diferença entre uma coisa ou outra. Mas, quando a gente fala de circunferência, eu estou considerando a borda, tá? Então, é justamente a linha, justamente os pontos cuja a distância ao centro é igual ao raio. É igual ao raio. Quando eu falo círculo, eu estou considerando toda a porção da minha figura. Não só a borda, mas também toda a região interna. E aí, por isso que o círculo são todos os pontos cuja distância é menor ou igual ao raio. Né? Um exemplo disso, você pode perceber que quando você vai estudar livros e teorias, você vê que o cara fala comprimento da circunferência e não diz comprimento do círculo. E quando você vai estudar áreas, ele fala área do círculo e não área da circunferência. Né? Justamente por causa dessa pequena diferença, que para alguns não é diferença, mas tem sim essa pequena diferença, e essa questão tratou disso. Muito interessante trazer isso daí, poderia causar uma certa confusão aqui, esse item 2, mas está correto, tá? O fato da circunferência ser os pontos cuja a distância é igual ao raio. Tá correto essa diferenciação entre circunferência e círculo, portanto, o item 2 é falso, ok? O item 2 é falso justamente por ele trazer esse inferior aqui, beleza? E a terceira informação é uma propriedade clássica que já caiu na prova da SpaceX como questão, inclusive, né, para calcular, para fazer continhas ali, certo? E aqui ele trouxe como propriedade, como uma afirmativa aqui para você dizer se está correto ou não. Se num plano que seria um QSI, uma reta S secante a uma circunferência lambda de centro O e raio R, não passa pelo centro O, intersectando lambda em A e B, ou seja, intersectando em 2 pontos, isso significa ser secante. Se M é o ponto médio dessa corda AB, então a corda OM é perpendicular à reta S. Ora, o que ele está dizendo é, eu tenho uma circunferência, eu tenho uma reta que é secante, que passa por 2 pontos, um ponto A e um ponto B, certo? Sobre essa corda eu tenho o ponto médio aqui, que é o ponto M. Ele está chamando de ponto M. E o centro é o centro O. Considerando então a corda OM, então uma corda que passa aqui por OM, tá? Como ela vai passar por OM, vai passar pelo centro, essa corda aqui, na verdade, ela vai ser o diâmetro, perfeito? Porque passa pelo centro. A corda que passa pelo centro é o diâmetro. Ele está afirmando que isso aqui é perpendicular. Está correto, isso aqui é um C somente C, essa propriedade, né? Se passa pelo ponto médio, vale o ângulo de 90 graus. Se é perpendicular, está no ponto médio e vice-versa, né? Esse aqui é um C somente C, uma propriedade clássica aí de circunferência, portanto, o item 3 é verdadeiro também. 1 e 3 verdadeiros, portanto, você vai ver a letra A, somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
essa era a que você marcaria aí para ganhar mais uma questão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima questão. Vamos lá, alunos, para mais uma resolução de questão da prova da SpaceX 2022-2023. E uma questão de geometria plana. Que questão interessante, cara. Uma questão tranquila, uma questão fácil, mas talvez não tão fácil assim se você não estivesse atento a uma propriedadezinha um tanto quanto básica, certo? Mas muito interessante. E aqui um comentário, né, que eu quero aqui enaltecer a banca da SpaceX em público, como tem sido interessante as questões de geometria na nossa prova, né? Plana e espacial, eu quero dizer. Né? Algumas questões que têm vindo. Por exemplo, no ano passado, do decaedro, era uma questão muito difícil. Difícil a questão do decaedro que ano passado. Né? Nós resolvemos, tá aqui no nosso portal do Triale, no nosso canal. Mas era uma questão muito interessante, trabalhando propriedades ali entre as arestas, o vértice, a face, as diagonais. Novamente, ele traz o conceito de diagonal, só que aqui você não utilizaria a fórmula da quantidade de diagonais de um polígono. Não. Por quê? Ele fala de 36 diagonais, só que essas 36 diagonais aqui que você tem, ela passa pelo centro. Polígono regular, lembrando que todo polígono regular ele é inscritível e circunscritível também, né? E quando ele fala que passa pelo seu centro, ele passa pelo centro dessa circunferência, inscrita e circunscrita. E no caso, a gente precisa necessariamente olhar só para a circunscrita. Tá? Essas diagonais que passam pelo centro, elas vão estar ligando dois vértices distintos. Ok? Então, na circunferência, os polígonos que nós tivermos aqui, certo? Seus lados todos. A hora que ele passar pelo centro, aqui, ele vai ligar um vértice em outro vértice, certo? A hora que ele passar pelo centro aqui, ele vai ligar um vértice em outro, vai ligar um vértice em outro. Ou seja, a cada diagonal que passa pelo vértice, que passa pelo centro, perdão, ela vai ligar dois vértices, certo? E nenhuma dessas diagonais aqui irá repetir vértices. Porque essas diagonais estão pegando de 2 a 2 esses vértices aí distintos, certo? Sem repeti-los. O que eu estou querendo dizer? Que dessas 36 diagonais, a gente pode afirmar, então, que nós temos 72 vértices. Portanto, é um polígono de 72 lados. 72 ângulos internos, 72 ângulos externos, certo? 72 vértices, 72 pontinhos aí. Pronto. Era informação suficiente para calcular cada ângulo interno. E como é um polígono regular, né? O ângulo interno de um polígono regular nada mais é do que a soma dos ângulos internos total do polígono dividido por n, ou seja, pela quantidade total ali que você tem. A soma dos ângulos internos, né? Fórmula básica, 180 vezes n menos 2 dividido por n, onde no nosso caso o n é o 72. Perfeito? Então ficaríamos com 180 vezes 70 dividido por 72. E aí o que é interessante aqui, para pensar e fazer as contas até com uma certa rapidez, é simplificar os 180 com 72 por 36. Por que por 36, né? Porque por 36 o 180 também é divisível. O 180 dá 5 e o 72 dá 2. E aí vezes 70, olha só, 70 com 2 vai sobrar 35. E aí 35 vezes 5, isso aqui vai dar 175 graus, que é o ângulo interno desse polígono de 72 vértices, presente aqui na letra C. Que questão interessante, cara. Que questão interessante, que questão legal, questão bonita, trazendo um conceito aí diferente, né? Diagonais que passam pelo centro e a partir dela afirmar a quantidade de vértices, mas não é um conceito nada muito aprofundado, elevado, difícil, né? Um pouquinho que você parasse, raciocinasse, pensasse sobre essas diagonais, você já chegaria a essa conclusão da quantidade de vértices. Que questão bacana, que questão legal essa aqui, eu gostei muito de fazer ela. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. A gente se vê numa próxima. Vamos lá, turma, então, para mais uma resolução de mais uma questão aqui da prova da SpaceX e, de novo, né? Domínio de funções. Precisava voltar a cair uma questão dessa, mais uma vez na prova da PrEP, e ele vai lá e coloca módulo de novo na jogada. Já um assunto aí
recorrente nas últimas provas, há um assunto que está cada vez mais se firmando em todos os anos. Em todos os anos aparecendo na nossa prova da SPSEC. Muito interessante. Ele vai dizer lá, o domínio A, contido nos reais, a função real, f, dada por f de x igual a raiz quadrada de 1 menos módulo de x mais 2, e ainda o menos 3 por fora, é quanto? Ora, como é uma raiz aqui quadrada, nós então temos que ter esse radicando aqui não negativo. Se ele é não negativo, nós devemos ter 1 menos módulo do módulo de x mais 2, módulo menos 3, maior ou igual a zero. Perfeito? Temos que resolver, então, essa inequação modular. Perfeito? E aí, para resolver essa inequação modular, vamos usar as técnicas de inequações simples modulares. Fazendo aqui um pequeno resumo para lembrar. Módulo de x, se ele tem que ser maior, vou usar só maior, o maior ou igual é análogo, continua mantendo a igualdade. Se ele for maior que uma constante k, então esse x ele tem que ser maior que o próprio k ou menor que menos k, pensando nos números opostos, certo? Agora, se o módulo de x ele vai ser menor do que k, então esse x ele fica compreendido entre menos k e k, certo? Logo, então são esses conceitos aí que a gente vai aplicar para resolver essa inequação modular. De fora para dentro, como a gente sempre lembra para fazer esse tipo de questão. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter o módulo do módulo de x mais 2 menos 3, certo? Veja bem, menor ou igual do que 1, tá? Adaptando aqui, coloquei o módulo no membro esquerdo, Eu tive que inverter ali o sinal da desigualdade, tudo isso daí menor do que 1. Ora, se tem que ser menor do que 1, que está dentro do módulo, tem que estar compreendido entre. Então, nós vamos ter módulo de x mais 2 menos 3, compreendido entre menos 1 e 1, certo? Ora, isso aqui dá para resolver simultaneamente. Nós vamos ter o módulo de x mais 2 menor ou igual do que 4, maior ou igual do que, passo 3 somando 2. E aqui, então, nós vamos ter que separar em duas partes. Perfeito? Vamos ter que separar em duas partes. Vamos separar, então, aqui a primeira parte. Vou usar esta aqui como sendo a primeira parte, essa aqui como sendo a segunda parte. Nós vamos ter, então, 2 menor ou igual que o módulo de x mais 2. Ora, o módulo é maior do que 2. Módulo maior do que 2 significa que está dentro do módulo. Tem que ser maior do que 2, de fato, ou menor que menos 2, já visto que o teu módulo troca sinal, fica positivo. Então, daqui nós vamos ter, então, 2 menor ou igual que x mais 2 de fato, ou nós vamos ter menos 2 maior ou igual que o x mais 2, certo? Isolando o x, aqui nós vamos ter, então, 0 menor ou igual que x, ou menos 4 maior ou igual do que o x, perfeito? Então, aqui nós temos essas duas primeiras soluções, esses dois intervalos de soluções, que seria o primeiro caso. Segundo caso, nós vamos ter, então, o módulo de x mais 2 menor ou igual a 4. Se é menor do que 4, esse módulo, menor ou igual, tem que estar compreendido entre. Nós temos x mais 2 compreendido entre menos 4 e 4. Daqui, nós vamos afirmar, então, que o valor de x tem que ser maior do que menos 2, perdão, menos 2 não, menos 6 e menor ou igual do que 2. 4 menos 2 e menos 4 menos 2. Essa aqui seria o outro caso. É claro que nessa resolução nós temos que ter a intersecção desses dois casos. Lembrando que esse é o primeiro caso, tá? Esses dois pedaços da reta, esses dois intervalos da reta é um caso, perfeito? E esse segundo intervalo aqui é o outro caso, tá? É o outro caso. Então, na hora que a gente for desenhar, vamos fazer umas retinhas aqui, como de costume, para poder indicar. Nós temos, veja bem, x maior do que 0, ou seja, do 0 para frente, ou do menos 4 para trás, tá? Então, do 0, vou marcar o 0 aqui, para frente, e do menos 4 para trás. Então, aqui, menos 4 para trás.
Já a outra vai ser... deixa eu ajeitar essa reta aqui, ficar um pouquinho mais reto. Já a outra vai de menos 6 até 2. Ora, o menos 6 está um pouco para trás aqui do menos 4, menos 6, e o 2 está um pouco para frente do 0, 2. E aí vai pegar todo esse intervalo aqui. Lembrando que pode ser, né, antes do menos 4 ou para frente do 0 e entre menos 6 e 2. Então, nosso conjunto de solução, nosso intervalo solução, ele vai ter que pegar esse pedaço aqui de menos 6 a menos 4 e vai ter que pegar esse pedaço de 0 até 2. Esses são os pedaços da reta que são soluções para a gente. Claro, incluindo o menos 6, incluindo o menos 4, incluindo o 0 e incluindo o 2. Então, o nosso conjunto A é o intervalo que vai de menos 6 até 4, união, porque daí nós vamos ter um salto aqui, né? De 0 até 2. Todos eles ambos fechados. Essa seria a resposta da questão. Está presente aqui na letra E. Então, senhores, uma questão aí também que eu classifico como difícil, tá? Dentre as mais difíceis da prova, tá? Você tem alguns detalhes aqui, o jeito de resolver essas equações, essa inequação modular. Módulo sempre causa, né, um certo frio na espinha do aluno quando vai fazer esse tipo de questão, porque às vezes um sinal que você erra, um menos que você troca, um sinal de desigualdade que vai para maior, que vai para menor, que você acaba trocando. Isso daí pode acabar gerando outras soluções, inclusive presentes aqui nas alternativas, certo? Então tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer uma questão desse tipo. E ela também era, de certa forma, um pouco extensa, certo? De certa forma, um pouco extensa, tá? Mas tá aí a solução, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido fazer. Perfeito? Até uma próxima resolução. Vamos lá, pessoal, para mais uma resolução de uma questão da prova da SPSEC. E o que seria da SPSEC se não caísse uma questão de logaritmo? Uma questão uma prova da SPSEC sem logaritmo é o dia sem sol, é a noite sem lua, né? Logaritmo aí é um assunto clássico da prova. Quem não sabe logaritmo não adianta nem sentir o cheiro da prova da SPSEC, não é mesmo? E uma questão, bom, comparada até com o ano passado e até com questões passadas, uma questão bem tranquila, bem tranquila. A forma como ele escreve, a forma como ele apresenta a questão, pode às vezes causar um certo problema, né? De falar assim, nossa, e aí, o que eu faço? Certo? Mas, aqui nós temos só e somente só a aplicação da propriedade da mudança de base. Ponto. Ponto. Se eu analisar aqui só o meu numerador, só o meu numerador, eu tenho uma divisão, olha só, uma divisão entre dois logs. Log de 81 na base 4 e log de 162 também na base 4. Ora, ambos estão na mesma base 4. Isso aqui, então, eu posso resumir em log de 8 na base 162. Pela mudança de base, pela propriedade da mudança de base. Né? Lembrando a propriedade de mudança de base, ela diz assim, log de A na base B é igual a log de A numa base C dividido por log de B numa base C. Claro que dadas as condições de existência desse log. E a gente está acostumado, geralmente, nas questões, a fazer isso, né? Pegar um log e abrir na divisão. Aqui nessa questão, nós estamos fazendo justamente o contrário, né? Isso foi muito interessante nessa questão aqui. No denominador, mesma coisa com outros números. Log de 3 na base 9, que talvez aqui você pode ter pensado em resolver, né? Por causa do 9, o 3 ali, daria para resolver esse log, pá, mas não precisava. Log de 162 na base 9 também, divisão. Eu posso transformar esse cara aqui para o log de 3 na base 162. Sendo assim, eu tenho uma divisão agora entre esses dois logs que estão na base 162. Aqui é 81, desculpa, esqueci de colocar o 1. A divisão entre dois logs na base 162, ou seja, de novo a aplicação da mudança de base, a gente vai conseguir resumir então esse L como sendo simplesmente o log de 81 na base 3. E aí ficou a aplicação de um log básico, uma conta básica de log 81 fatorado, dá 3 elevado a 4. Logo, então, esse cara vai dar 4. A resposta, 3 elevado a 4 dá igual a 81. O logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4.
letra B. Cara, uma questão muito bacana, muito interessante, muito fácil, até inclusive, de tudo que já caiu de logaritmo na prova da SpaceX. E uma questão muito gostosa também de fazer, vai cortando ali, voltando as bases. Eu achei muito interessante essa questão. Espero que vocês tenham conseguido fazer ela com êxito. Beleza? Nos vemos na próxima resolução, então. Grande abraço. E aí, pessoal, vamos para mais uma resolução de uma questão aqui da SpaceX. Dessa vez agora a equação exponencial. Essa questão aqui que, na minha opinião, estava aí dentre as mais complicadas da prova. Não vou chamar assim de difícil. Talvez seja difícil para aquele aluno que não tenha facilidade com esse assunto ou que não esteja acostumado com o nível da prova da SpaceX, certo? Porque é uma questão, né, de resolução de exponencial, que é um tópico clássico também para a prova. E aí você observa os números aqui. É claro que resolver equações exponenciais, você precisa igualar as bases. Quando não é possível igualar as bases, né, ou você faz uma mudança de variável, ou você faz ali, às vezes, um logaritmo. O que não é o caso aqui dessa equação. Porque se a gente pegar aqui os números que nós temos, veja bem, nós temos 0,2 aqui, certo? Ó, 0,2. Nós temos 5, tem outro 5 aqui e tem um 0,04. O 0,04 é o 0,2 ao quadrado, certo? E o 0,2, né, se você transformar ele para fração, ele é 1/5. 2 sobre 10, 1/5. Então, veja bem, nós temos que o 0,2 é 1/5 e aqui nós temos 5, tanto no denominador aqui da fração, quanto dentro da raiz cúbica. Tá? O jeito que eu olhei aqui, que eu observei, que ficasse mais rápido, mais prático, né, de resolver essa questão, seria colocar na base 1/5. Seria colocar na base 1/5. Por quê? Né? Vamos lá. Colocando esse numerador aqui na base 1/5, eu teria 1/5, que é o 0,2, elevado ao x mais 0,5. E aí, olha a sacada que eu vou ter. Aqui está dividido por 5. Da divisão de fração, nós estamos acostumados, quando faz divisão de fração, né, conserva a primeira e multiplica pelo inverso do segundo. Agora, isso não funciona só para fração. Essa é a definição da divisão. Dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dele. Considerando, claro, um número não nulo. Certo? Então, 5 sobre 1. O inverso, 1/5. Olha lá, pronto, já fica na mesma base. É claro que esse 1/5 aqui está elevado a 1. E aí você já vai ter aqui um produto de bases iguais. Olha que bacana. Do outro lado, nós temos esse 5, ok? Que seria 5 elevado a 1/3. Propriedade que transforma a radiciação para potenciação. Nesse caso, a gente precisa inverter a base, né? De 5 para 1/5. Quando inverte a base, troca o sinal do expoente. Então, aqui nós vamos ficar com 1/5, certo? Elevado a menos 1/3. Olha só. Certo? E o 0,04, que é o 0,2 elevado ao quadrado. Portanto, é 1/5 elevado ao quadrado. Vai ser esse 1/5 elevado ao quadrado elevado ainda a x menos 2. Esse cara aqui vai ter que multiplicar o x menos 2, né? Fazer uma distributiva aqui, praticamente. Nós vamos ter aqui o 1/5 elevado, certo? A 2x menos 4. Olha só, senhoras e senhores. Nós ficamos aqui com uma equação exponencial. Bom, já era, né? Mas agora com as bases iguais. E nós temos aqui produto de bases iguais, certo? Produto de bases iguais é você somar os expoentes. E aí a gente já pode aqui já desconsiderar as bases, uma vez que elas já estão iguais, e fazer a propriedade de potência, né? X mais 0,5 mais 1 igual a menos 1/3 mais esse 2x menos 4. Nosso objetivo é encontrar o x. Aqui nós temos 2x. Aqui eu tenho x, portanto, claro que eu vou, né, jogar para o membro da direita, jogar para o segundo membro. Aqui eu vou ficar com x apenas. Tá? Aqui eu tenho 0,5 mais 1. Isso aqui dá 1,5. Como eu estou com fração, vou deixar em fração esse 1,5. 1,5, lembrando, 3 dividido por 2, 3 meios. Então, 3 sobre 2. Menos 1/3 vem para cá, mais 1/3, certo? E esse menos 4 está aqui, vem para cá, mais 4. Olha só. Então, nós queremos saber o valor de x está compreendido entre. Então, não quero saber o valor exato dele, mas quero saber por onde ele está compreendido. E aqui eu não vou precisar fazer MMC. Por quê? Essas frações aqui são bem tranquilas. Né? Pô, nós temos aqui 4. Né? Aqui é 1,5. Então, 4 com 1,5, 5,5. Lembrando que 1/3 é 0,333, é uma dízima. Nós estamos com 5,5 mais esse cara.
Aqui nós estamos com 5,83333 e assim vai embora. Olha só, este é o nosso valor de x, tá suficiente para afirmar que é a letra E compreendido entre 5 e 6. Veja bem, para uma pessoa que olha de fora, né, parece que a questão foi resolvida facilmente. Mas, é claro, para um aluno que já está acostumado com esse tipo de questão, com esse tipo de nível de questão também, não teria tanta dificuldade para resolvê-la, certo? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né, essa é uma questão comparada às demais, na minha opinião, né, uma das mais trabalhosas aí, claro, junto com outras questões da prova que dão um certo trabalho também nas contas. Beleza, turma? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. Até uma próxima questão. Vamos lá então, gurizada, para mais uma resolução de uma questão da SpaceX 2022-2023 e que, na minha opinião, é a mais difícil ou uma das mais difíceis aí dela por causa de um pequeno detalhe que você vai ver durante a resolução dessa questão. Talvez você tenha feito ela e tenha falado assim, não, professor, foi fácil, foi tranquilo, mas às vezes você esqueceu de algum detalhe e deve ter marcado a letra B falando que essa equação aí tem uma única solução e, na verdade, ela não tem só uma não, viu? Vamos lá acompanhar comigo? Veja bem, no intervalo de 0 até π sobre 2, aberto no 0, fechado no π sobre 2, a equação x elevado a 3 cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2 igual a cosseno de 5x menos cosseno de x mais π sobre 2. Ela admite, então, nenhuma solução, uma, duas, três ou infinitas soluções. Bom, turma, né, do membro esquerdo dessa equação, não é sem nenhum problema muito grande, né? Porque aqui nós temos, veja bem, o cosseno de π sobre 2, certo? Vamos lá, a caneta me ajuda. Aqui, cosseno de π sobre 2 e cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, é zero, certo? Então nós temos ali x elevado a 3 vezes zero, ou seja, x elevado a zero, x elevado a zero, menos seno de π sobre 2. E seno de π sobre 2 é o seno de 90. Isso aqui é 1. Só que x elevado a zero, todo número elevado a zero, claro, diferente de zero, é 1. E ele já excluiu o zero aqui no domínio da nossa equação, né? Nosso conjunto universo, né? Isso que eu quis dizer com domínio, é claro. Então, está excluído esse caso, 1 menos 1. No membro esquerdo, vai dar zero. Perfeito? Se o membro esquerdo vai dar zero, e do lado de cá nós temos cosseno de 5x menos cosseno de x mais π sobre 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos aqui, então eu vou passar para o outro lado. E aí eu vou ficar então com cosseno de x mais π sobre 2 igual ao cosseno de 5x. Talvez você tenha substituído aqui o cosseno de x mais π sobre 2 por menos seno de x. E aí acabaria ficando mais aqui por causa do menos que tem aqui na frente, que é uma relação válida da trigonometria. Ok, não está errado. Só que você ficaria com cosseno e seno na mesma equação. E aí não tem como você fazer, por exemplo, uma transformação em produto, porque transformação em produto você tem que ter cossenos ou senos. E além do mais, transformação em produto não é um assunto que não é nem previsto em edital na prova da SpaceX. Poderia ser um caminho aí que você tentasse tomar. Ou você poderia tentar desenvolver aqui soma de arcos, não sei quais foram os caminhos aí que você talvez pensou em algumas possibilidades. Mas o que nós temos aqui é uma igualdade de cossenos. Dois cossenos são iguais quando, né? Lembrando lá do ciclo trigonométrico. Ora, quando de fato os seus argumentos são iguais, ou quando esses argumentos são opostos. Quando nós temos aqui mais alfa e menos alfa. Então, esses caras também têm o mesmo cosseno. Então aqui nós separamos em dois casos. Primeiro caso, segundo caso. E é aqui que pode ter dado um problema. Porque nós vamos ficar com x mais π sobre 2 igual a 5x. Talvez você tenha feito só isso. Mas qual que é o problema de fazer só isso? Você está esquecendo que nós estamos resolvendo essa equação aqui dentro de conjuntos reais, né? É claro que nós temos um intervalo aqui limitante, só que esse intervalo aqui, ele vai servir para a gente caçar a solução dentro dele. Mas a solução geral, nós temos aqui que considerar
gente não pode esquecer de colocar o mais 2k π, certo? Eu vou colocar aqui no mesmo esquerdo, poderia colocar no mesmo direito, tanto faz. 5x, certo? E a outra seria só você trocar o sinal. Vou escrever aqui de forma conveniente. Menos x menos π sobre 2 mais 2k π. Como eu disse, de forma conveniente, só para poder ficar mais fácil de resolver aqui, jogar para lá, jogar para cá, você vai reparar, certo? Porque, olha só, na primeira parte, nós vamos ficar com 4x igual a π sobre 2 mais 2k π. Na hora que você dividir por 4, x é igual a π sobre 8 mais o 2k π também dividido por 4, que vai dar k vezes π sobre 2. Talvez quando você fez essa questão, você encontrou o π sobre 8. Só que você não determinou esse k vezes π sobre 2 aqui. Do outro lado, 5x vai ficar 6x igual a menos π sobre 2 mais 2kπ, certo? Divide por 6, x igual a menos π sobre 12 mais, quando divide por 6, k vezes π sobre 3. E aí, novamente, eu faço comentário. Talvez você tenha encontrado esse menos π sobre 12, mas não determinou esse k vezes π sobre 3. E aí, se você não determinou esses caras aqui, você provavelmente afirmou que ela teria uma solução. Por causa do π sobre 8, que está dentro do intervalo que o exercício nos deu. Já que o menos π sobre 12 não está no nosso intervalo. Porém, aí que está o erro. Se o k for igual a 0, aqui nessa primeira condição, de fato o π sobre 8 está na solução. Se o k for igual a 1, se colocar o k igual a 1, eu já fiz as contas aqui para adiantar, nós temos 5π sobre 8. Porém, 5π sobre 8 é um arco maior que o π sobre 2. Ou seja, ele não está dentro desse intervalo definido, logo ele não é solução. Então, de fato, dessa primeira classe de soluções, nós temos apenas, vou fazer aqui o conjunto de solução, nós temos apenas o π sobre 8. Apenas o π sobre 8. Já da outra classe, que aparentemente não tinha solução, e daí você colocaria só o menos π sobre 12. Claro, se você colocar o k igual a 0, não tem solução, porque vai ser o menos π sobre 12. Agora, se você colocar o k igual a 1, nós temos solução. Porque com k igual a 1, você vai ter menos π sobre 12 mais π sobre 3. E aí, π sobre 3, claro que você vai multiplicar por 4 em cima e embaixo ali, vai ficar 4 sobre 12, certo? Então, nós vamos ter menos 1 mais 4 dá 3. 3π sobre 12, que simplificado, π sobre 4. E aí, meus queridos, π sobre 4 está dentro desse intervalo aqui. E ele é a segunda solução. π sobre 4, certo? Se eu colocar k igual a 2, a solução que eu vou encontrar, já pegando minha colinha aqui, que eu já fiz as contas, 7π sobre 12, que é maior do que π sobre 2 e, portanto, não entra na solução. Logo, as duas únicas soluções são essas dentro do conjunto universo fornecido pela questão. E se os senhores repararem, π sobre 4 não é uma solução difícil de olhar pela equação. E se a gente colocar π sobre 4 aqui no x, nós vamos ter 5π sobre 4. E aqui nós vamos ter π sobre 4 mais π sobre 2, que vai ser 2π sobre 4. Certo? 2π sobre 4. Na hora que você fizer essas somas aqui, você acaba tendo a mesma solução. Certo? Portanto, as duas soluções da sua equação são essas, π sobre 8 e π sobre 4. Você não tinha uma única solução, mas tinha duas. Esse era o problema dessa questão. Se você resolvesse apenas com a solução particular e esquecesse do 2k vezes π, você perderia soluções ali, talvez na hora da rapidez ali de resolver a questão, você talvez tenha encontrado apenas esse π sobre 8 e esse menos π sobre 12, e aí pode ter perdido essa questão. Bom, espero que você não tenha feito dessa forma, que você tenha acertado essa questão. Beleza? Nos vemos na próxima resolução. E aí, galera, vamos lá para mais uma resolução, só questãozinha de função afim. Muito tranquila essa questão,
certo? Tinha um bizu aqui para resolver ela, tentar resolver mais rápido, até olhando as alternativas ali. Mas, de todo caso, uma questão assim de conhecimentos básicos sobre função afins. Assim, as empresas Águia, Leão e Pantera apresentaram suas propostas para impressão das provas de um concurso público. Cada uma dessas empresas cobra um valor por prova, certo? Um valor aqui por prova, mais um valor fixo, conforme a tabela a seguir. A Águia, então, cobra 600 mil fixo e 15 reais por prova. 500 mil é a Leão, que cobra fixo e 20 reais por prova. Já a Pantera, 400 mil fixo e 30 reais por prova. As alternativas, ia perguntar sobre o valor ser inferior ou superior, inferior ou superior, inferior ou superior, entre as empresas, Águia, Leão, Pantera, Leão e Pantera, enfim, estava comparando ali elas para valores específicos, 10 mil ou 20 mil, olha só. Então você só tinha dois valores de X, dois valores do domínio, né, no caso nós estamos falando, né, porque aquela função ali é da quantidade de provas em relação ao custo que fica, né? Então, até o que eu ia dizer aqui da dica, como nós temos 3 alternativas com 20 mil e 2 alternativas com 10 mil, o primeiro valor que você ia substituir era o de 20 mil, certo? Por quê? Porque você já eliminaria 3 de cara ou já acharia a solução de cara, certo? Uma das duas. Tá? Mas de todo caso, como eu falei, não ficaria nada de demais. Vamos pegar aqui a empresa Águia, por exemplo, chamar a função A de X. A empresa Águia, ela cobra 15 reais por prova. Então é 15x mais os 600 mil fixo, que seria o coeficiente linear. 15 mil é a taxa de variação, 600 mil o valor inicial. A Leão, chamar aqui de L de X, seria 20 reais por prova, 20x, mais os 500 mil fixo. Mais 500 mil fixo, tá aqui. E a Pantera, PX, que é 30 reais por prova, 30x, mais 400 mil fixo, certo? E como eu falei, lá nas alternativas, né, nós temos aqui 20 mil como 3 alternativas. Então, vou começar com o 20 mil. Então, calculando o A de 20 mil, certo? Ora, já fazendo essa conta aqui de cabeça, nós temos 15 vezes os 20 mil. 15 vezes 2 e acrescenta os zeros, 30. Acrescentando zeros, 300, certo? 300 mil, mais os 600, nós temos aqui 900 mil reais. Seria o custo na empresa Águia. Já na empresa Leão, né? L de 20 mil, nós temos aqui 20 vezes 20 mil, então 40, acrescentado os zeros, 400 mil, mais os 500 fixo, 900 mil reais. Portanto, olha só, a empresa Águia e a empresa Leão têm o mesmo custo para essa quantidade de exemplares de provas aí, essa quantidade de provas que forem impressas, certo? Já a empresa Pantera, P de 20 mil, vai dar 30 vezes 2, 60, acrescentando os zeros, 600. E aí nós vamos ficar ali com mais 400, 1 milhão. Então, a Pantera fica mais caro, 100 mil reais. A gente volta lá nas alternativas, tá? Na hora que a gente vê ali, olha só, está falando, Leão e Pantera cobrarão cada um valor inferior à Águia. Então, né, se a gente voltar aqui, não será isso. Águia e Leão cobrarão cada um valor superior à Pantera? Não, justamente o contrário. A Pantera é maior. E é justamente o que diz a letra E. Águia e Leão cobrarão a cada um valor inferior ao que a Pantera cobraria. Letra E mata a questão, certo? Então esse negócio aí de você olhar as alternativas também é importante, né? Eu falo isso em sala de aula, você fazer uma prova de múltipla escolha é você, né, eu até brinco, você vislumbrar aonde você quer chegar, né? Você olha o enunciado, olha as alternativas, você tem noção do que você quer, de onde você quer chegar, da solução que você precisa, e aquilo pode se tornar um norte para você, certo? Então, como nós tínhamos 3 alternativas com 20 mil, a estratégia foi colocar o 20 mil primeiro, tá? Justamente por isso, porque se não tivesse nenhuma das 20 mil, já eliminaria logo de cara essas 3, ficaria só com as 2. Só que também, como eu falei, isso também não seria algo tão determinante assim dentro da sua questão, até porque a questão ela não é tão difícil assim, é uma questão tranquila. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Nos vemos na próxima questão.
Vamos lá, pessoal, então, para mais uma resolução da mesma questão aí da prova da SPSEC, beleza? E de função quadrática. Novamente, trazendo função quadrática na prova, certo? Só que dessa vez falando um pouco mais especificamente de propriedades da própria função quadrática. É uma questão, né, assim, puramente propriedades, características, coeficientes, gráfico da função quadrática, né? E muito interessante que ele vai, né, limitar a função, menos 3 a 1. Então ele não pega a parábola toda. E a função é essa, f de x igual a x quadrado menos 4. Ora, vejam bem, coeficiente b igual a 0. Coeficiente b igual a 0, x do vértice é 0. Se o x do vértice é 0, o vértice ele pertence ao eixo y. Pertence ao eixo das ordenadas. Logo, essa parábola ela está simétrica ao eixo vertical. Ao eixo y das ordenadas, perfeito? E como o menos 4 é o coeficiente c, né, o termo independente, ele é o ponto, né, o valor do ponto, onde a parábola corta o eixo y. Logo, então, esse menos 4 é o vértice. No caso, o y do vértice. Olha só quanto conceito a gente já falou aqui, certo? Quantos conceitos a gente já falou e já deu. E como essa parábola ela tem coeficiente a igual a 1 e 1 é positivo, essa parábola está voltada para cima, ela tem valor mínimo, ponto mínimo. Então, o exercício ele quer, dentre os valores que ele pede, L, H e R, o L é o valor mínimo. Ora, o L é igual a menos 4. Já temos o valor de mínimo. Uma vez que o menos 4 é o y do vértice, o seu x do vértice é 0 e 0 está aqui no domínio da nossa função, então ele é o valor mínimo, porque o vértice ele é o mínimo global, né, da sua função, do seu gráfico. Então, menos 4. Daí você já tira a letra A e já tira a letra B. R é o zero da função. Vou indo para a letra R agora, que também vai ser mais fácil de pensar e de calcular. Porque zero de função é aquele valor, né, que você substitui na sua função e dá zero. Portanto, é só você calcular x quadrado menos 4 igual a zero, que não tem dificuldade nenhuma de fazer isso daqui. X é igual a mais ou menos 2. Porém, o domínio vai de menos 3 a 1. Vai de menos 3 a 1, você está descartando a solução positiva. Então, nós temos apenas a solução negativa. Logo, esse R vale menos 2. Se o R vale menos 2, descartamos a letra E. Ficamos aqui, então, entre letra C e letra D. Tem que calcular esse valor de máximo. Professor, mas função quadrática não tem valor máximo. De fato, quando você está com o seu domínio nos reais, você não está com o seu domínio nos reais. Você está com o seu domínio de menos 3 a 1, certo? E como você está com esse menos 3 a 1 e essa parábola está com cavidade voltada para cima e o vértice ali passando justamente no eixo Y, se você fazer um pequeno rascunho, um pequeno esboço desse gráfico, a tua função está mais ou menos assim. Ela para aqui porque ela para aqui no 1 e ela sobe até esse ponto aqui, ó, que é justamente do x igual a menos 3. O valor que você vai estar cortando aqui é menos 4. É claro que esse gráfico está fora de escala, é só um rascunho. Y e aqui x, certo? Como essa função ela está limitada, você vai ter um valor de máximo. E nesse caso, o valor de máximo é justamente o valor do x igual a menos 3. É justamente a parte onde a função ela é decrescente, então ela teria que ter o seu máximo mesmo no primeiro x do intervalo. Ou o que acontece também em algumas funções, né, não são todas, mas geralmente testar os extremos aqui do teu intervalo para procurar esse valor de máximo, né, pensando ainda mais no comportamento dessa função quadrática de como ela é, x quadrado menos 4, certo? Mas, por ser um conceito básico, parábola, o que não é muito difícil de fazer e de lembrar das propriedades, você poderia fazer esse rascunhozinho aqui na tua prova, certo? E aí você já verificaria que o H, então, ele nada mais seria do que o f de menos 3. E o f de menos 3 é menos 3 ao quadrado, menos 4, o que nos dá 9 menos 4. O valor de H é igual a 5, nos dando, então, a letra D. Uma questão muito, muito interessante, certo? Essa aqui, de fato, interessante por causa desse conceito aqui de valor máximo, né? Limitando o gráfico da função quadrática
e trazendo essa característica aí a mais, né? Além de trazer tantos outros conceitos básicos aí e conceitos importantes sobre a função quadrática, vértice, parábola, né? Que eu acabei utilizando aqui para resolver essa questão. Uma questão aí também que eu gostei bastante. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e a gente se vê aí numa próxima resolução. Valeu, obrigado. Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão da SpaceX envolvendo análise combinatória. A senha de acesso à conta corrente de um banco deve ser composta por 4 algarismos distintos, vamos grifar aqui, escolhidos entre os algarismos 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Nesse caso, a quantidade de senhas que tem como último dígito um algarismo par é. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente fala de análise combinatória, a gente tem que pensar nas escolhas, não é? Então, nós temos que escolher 4 algarismos distintos para essa série. Então, 1, 2, 3, 4 algarismos. Quando a gente tem restrição, a gente começa por ela. O que ele falou? Ele deu a condição de que o último dígito seja um algarismo par. Logo, para esse último dígito aqui, nós temos as possibilidades 4 e 8. Então, para o último algarismo, nós temos 2 opções. Vamos colocar aqui 2 opções. São 7 algarismos no total. Desses 7, como ele disse que tem que ser distintos, lá para a primeira posição, eu não vou poder repetir o algarismo que eu utilizei na última posição. Então, desses 7 algarismos que nós tínhamos disponíveis, nós vamos ter 6 possibilidades. Para agora, o que vem do lado, nós não vamos poder repetir nem o primeiro e nem o último. Então, desses 7, são 5 possibilidades. E aqui, nesse terceiro algarismo, pelo mesmo motivo, a gente não pode repetir, 4 possibilidades. Multiplicando as opções para cada posição, 30 vezes 8, 240 senhas no total. Alternativa correta, letra B. Então é isso, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima. Olá, tudo bem? Vamos resolver uma questão aqui da SpaceX envolvendo circunferência. Então nós temos a imagem e os dados. BL é um segmento horizontal e A é o seu ponto médio. O campo tem comprimento BL igual a 118 metros e largura MN. Os segmentos RS e MN são, respectivamente, os eixos real e imaginário da hipérbole H, dada por essa equação. O ponto I, usado para o pênalti, é um dos focos dessa hipérbole. RS são vértices, extremidades, do eixo real da hipérbole H. O ponto A, centro da hipérbole H, é também centro da circunferência J, dada pela equação. Com isso, é correto afirmar que a distância da circunferência J ao ponto S é igual a. Então, primeiro, analisando aqui essa equação da circunferência, a gente percebe que ela é centrada no ponto 0, 0. E aí, aqui, o 144 é o raio ao quadrado. Então, o raio dessa circunferência é igual a 12. Então, a gente tem aqui, ó, que a distância daqui até aqui é igual a 12. Bom, ele pede a distância da circunferência J ao ponto S. Então, ele quer essa distância daqui até aqui. O que a gente sabe? Que do A até o S, a gente tem o semi-eixo real dessa hipérbole. Ele nos disse que RS é o eixo real. Então, RS, eixo real. Do A até o S, o nosso semi-eixo real. Como que a gente vai fazer para determinar a distância pedida? Do A até o S, nós temos o valor do A. Observando a equação da hipérbole, ela é do tipo
x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, uma vez que o seu eixo real, ela está no eixo x, né? Então, a gente tem que a ao quadrado é igual a 1.600. Logo, o a, essa distância, então, portanto, um valor positivo, a raiz quadrada de 1.600, a vai ser igual a 40 metros. Se do a até o s a gente tem 40 metros, daqui da circunferência até o s vai ser 40 menos 12, 28 metros. Logo, a alternativa correta é a letra C. Então é isso. Eu te vejo na próxima. Muito obrigada. Até mais. Olá, tudo bem? Vamos resolver uma questão da SpaceX envolvendo hipérbole. Aqui na imagem, nós temos os dados. BL é um segmento horizontal e A é o seu ponto médio. O campo tem comprimento BL 118 metros e largura MN. Os segmentos RS e MN são, respectivamente, eixo real, então RS é o eixo real, e MN, o eixo imaginário da hipérbole dada por essa equação. O ponto I, usado para o pênalti, é um dos focos dessa hipérbole. RS são vértices, extremidades do eixo real da hipérbole H. A largura MN e a medida IL, a distância do pênalti ao gol, são respectivamente iguais a quanto? Então vamos observar aqui, ó. MN, ele falou pra gente que é o eixo imaginário dessa hipérbole, certo? Então, o eixo real sendo o RS, se a gente pensar aqui, ó, nos eixos cartesianos centrados no ponto A, tendo em vista que aqui essa hipérbole ela é centrada no 0, 0, então a gente tem o quê? AM, que é o semi-eixo imaginário, então é o nosso valor de B. O AS é o semi-eixo real, é o valor do A, ok? E do A até o I, como o I é o foco, então a gente tem aqui o C, beleza? Observando a equação, como ela tem o eixo real no eixo x, então a gente pode escrever a equação geral aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, ela tem a equação dessa forma. Logo, comparando com a equação dada, nós temos que a ao quadrado é 1.600, b ao quadrado é 900. E por que isso é importante, né? Ele não pediu para a gente o MN. O MN é 2b. Se b ao quadrado é 900, vou pegar o b como a distância, né? A medida. Então, a gente tem que b é igual a 30, que é a raiz quadrada do 900. Se b é igual a 30, MN, vou escrever aqui, ó, MN é 2b, é a medida do eixo imaginário. Então, vai dar 2 vezes 30, 60 metros. Então, a gente fica com letras A ou B. Agora, a gente precisa determinar, então, a medida IL. Vamos observar aqui, ó. Do A até o L, a gente tem a medida que é metade da distância do B até o L, tendo em vista que o A é o ponto médio de BL, né? Se BL é 118 metros, então A
L é 118 dividido por 2, 59 metros. Então, a gente sabe que a distância do A até o L é 59 metros. O que a gente quer é a distância só do I até o L. Para isso, o que a gente vai fazer? 59, a distância do A, L, menos a distância de A, I, que é o C. Então, vamos como descobrir esse C? Usando a relação da hipérbole. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado é igual a ao quadrado 1.600 mais B ao quadrado 900. C ao quadrado igual a 2.500. C é igual a 50. Aqui a gente quer a medida, então um valor positivo. Se, voltando lá no nosso desenho, se o C é 50, o AI é 50. O IL é igual à medida de AL menos de A até I. Então, o IL vai ser do A até o L, que a gente descobriu que é 59 metros, menos a medida do AI, que é o C, 50. Então, o IL é igual a 9 metros. A alternativa correta, letra A. É isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão da SPSEC envolvendo matriz determinantes. Seja mx a matriz quadrada de ordem 3 em função de x. Então, a gente tem aqui a matriz quadrada de ordem 3. Considere f a função definida pela expressão f de x é igual ao determinante dessa matriz. É correto afirmar que a equação f de x igual a menos 1. Então, o que ele quer? O determinante da matriz igual a menos 1. Observa aqui, ó, que a gente tem o mesmo arco, tá? Então, aqui é tudo A e A. Então, vamos deixar em função desse A para facilitar a nossa conta, né? Então, vamos calcular o determinante? Vou usar Sarri, ok? Então, cosseno de A, seno do A, 2022 elevado a x. Na segunda linha da matriz, a gente tem 0, 0, 2022 elevado a x, menos o seno de A, cosseno de A e 2022 elevado a x. A gente pode repetir a primeira e a segunda coluna para usar Sarri, ou então, se você preferir, você pode usar Laplace, já que a gente tem aqui nessa segunda linha 2 zeros e só o último elemento aqui, que é diferente de zero, né? Então, você pode facilitar também o cálculo dessa forma. Eu vou preferir usar Sarri. Então, eu vou aqui pegar o meu rascunho, vou repetir a nossa matriz. Então, é cosseno de A, seno de A, 2022 elevado a x. Opa, na segunda linha nós temos 0, 0, 2022 elevado a x. E na terceira, menos seno de A, cosseno de A e 2022 elevado a x. Repetindo aqui, ó, primeira e segunda, nós temos no sentido da diagonal principal, vai zerar, aqui vai ficar menos seno ao quadrado de A vezes 2022 elevado a x, e esse aqui vai zerar também. Vamos no sentido da diagonal secundária agora, ó, 0, esse produto vai ficar cosseno ao quadrado de A vezes 2022 elevado a x,
e aqui vai zerar. Diagonal principal menos seno ao quadrado de A vezes 2022 elevado a x menos diagonal secundária. E esse determinante, ele pediu que fosse igual a menos 1. Então, vamos igualar a menos 1. Colocando o 2022 elevado a x em evidência, nós temos menos seno ao quadrado de A menos cosseno ao quadrado de A igual a menos 1. Se a gente colocar esse menos aqui em evidência, ó, aqui a gente vai ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a menos 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um arco, relação fundamental da trigonometria, isso aqui é igual a 1. Então, 2022 elevado a x, agora, ó, multiplicando por menos 1 dos dois lados, igual a 1. E isso aqui só vai ser verdade, né? A gente deixar aqui a base igual se o x for igual a 0. Então, voltando aqui nas nossas alternativas, possui uma única solução real, que é o 0. A alternativa correta é a letra B. Beleza? Então é isso. Eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão da SPSEC envolvendo números binomiais. A soma dos 2023 coeficientes binomiais com o numerador 2022 equivale a... Então, o que a gente tem? Você vai olhar aqui, ó, para o segundo termo, segundo membro da nossa igualdade. Nós estamos somando os números binomiais do 2022 0 até o 2022. Isso significa que nós estamos somando todos os coeficientes binomiais da linha 2022 do triângulo de Pascal. E aí, a soma desses coeficientes é 2 elevado ao número da linha. Então, na linha 2022. Então, aqui a gente tem 2 elevado a 2022, é a resposta, porém não tem esse item. O que a gente vai fazer? Vai pegar o 2022 e vai escrever como 2 vezes 1011. E aí lembrar da propriedade de potência. Potência de potência, né? Mantém a base e multiplica os expoentes. Então, a gente vai escrever assim, ó. 2 elevado ao quadrado elevado a 1011. 2 ao quadrado, 4. 4 elevado a 1011. Alternativa correta, letra A. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão da SPSEC envolvendo números complexos. Considere a função de variável complexa f definida por f de z igual a z à quarta mais 80z² menos 81, sendo i a unidade imaginária, os números complexos que satisfazem a equação f de z igual a 0. Então, a gente vai fazer aqui, ó, z elevado à quarta mais 80z² menos 81 igual a 0. Vamos fazer uma substituição de variável aqui, tá certo? Vamos falar que z ao quadrado é y, beleza? Então, a gente vai reescrever essa equação biquadrada. Y ao quadrado mais 80y menos 81 igual a 0. Aqui nós temos que a soma dos coeficientes, se você observar, ó, se eu fizer y igual a 1, a gente tem 1 mais 80 menos 81 igual a 0. Então, a gente já viu aqui que y igual a 1 é solução, né? Se você pensar na soma e no produto também, ó, a soma menos b sobre a e o produto c sobre a, menos 81. Para o produto menos 81 e a soma menos 80, os números são
menos 81 e 1. E aqui a gente tem que voltar para a variável anterior, né? Então, a gente encontrou os valores de y igual a menos 81 e y igual a 1. Voltando para o z, ó, z ao quadrado igual a menos 81 e z ao quadrado igual a 1. De z ao quadrado igual a menos 81, nós temos que z é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 81. E aí a gente vai separar aqui e usar a unidade imaginária. Então, a gente vai escrever isso como raiz de 81 vezes a raiz de menos 1. Então, nosso z vai ser mais ou menos raiz quadrada de 81, 9, e a raiz de menos 1 é a unidade imaginária. Então, temos z igual a mais ou menos 9i. Do z ao quadrado igual a 1, nós temos que z é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, o z é igual a mais ou menos 1. Então, as soluções, as 4 raízes são 1, menos 1, 9i e menos 9i. A alternativa correta é a letra D. Só uma observação aqui, ó. Por que eu comecei aqui pelo y igual a 1? Se a gente observar só a parte real aqui, ó, da z ao quadrado igual a 1, a gente já poderia terminar a questão, né? Porque a única que tem 1 e menos 1 é a letra D, tá certo? Então, a gente já poderia terminar essa questão anteriormente, não precisaria fazer todas as raízes para poder determinar a resposta correta. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão da SPSEC envolvendo progressão aritmética. Um grupo de 421 alunos da SPSEC foi organizado para a apresentação de uma solenidade militar. Em determinada etapa, esses 421 alunos se posicionaram em N linhas, de modo que havia exatamente um aluno na linha 1, 2 alunos na linha 2, 4 alunos na linha 3, 6 alunos na linha 4 e assim sucessivamente. Ou seja, para cada número natural k, com o k maior do que 1 e menor ou igual a n, o número de alunos posicionados na linha k é igual a 2 vezes k menos 1. A figura abaixo ilustra a distribuição dos alunos nas 4 primeiras linhas. Pode-se deduzir com isso que o número total de linhas n é igual a. Então, olha só, o que a gente vai analisar aqui? Na primeira linha, nós temos um elemento. Na segunda linha, 2. Aqui nós temos 4, 6. Se a gente pegar a expressão que ele deu aqui para determinar o número de alunos que estão posicionados na linha K, perceba que ele tirou a primeira linha, né? Então, se a gente pegar aqui na linha 5, o que a gente tem? 2 vezes 5 menos 1, 4, 8. Então, a partir da linha 2, vou escrever aqui, ó, linha 5 vão ter 8 alunos. A partir da linha 2, nós temos uma sequência, 2, 4, 6, 8, de números pares. Então, a gente tem aqui, ó, uma PA de razão 2, beleza? Então, qual que é a forma do termo geral dos números pares? A gente pode falar que é múltiplo de 2. Então, é um 2x, por exemplo. Ah, mas e aí? Se eu não tiver essa sacada ali na hora, o que eu vou fazer? Vou usar o termo geral da PA, né? O meu AX, eu vou escrever assim, ok? É igual o A1 mais x menos 1 vezes a razão, que é 2. Então, o nosso AX, não estou usando N porque N é o que eu vou querer determinar. 2x menos 2, então aqui vai dar 2x. O que a gente tem que analisar? Ele não deu o total de alunos, 421? A sequência que a gente está formando, essa PA, nós tiramos a primeira linha. Então,
A partir da segunda, a gente sabe já o total de alunos que estão posicionados. Então, a gente sabe que na linha 2 tem 2, na linha 3 tem 4. Então, se a gente somar os alunos que estão posicionados a partir da linha 2, a gente sabe que vão dar 420 alunos. Então, a gente tem essa soma de n-1 linhas. Eu vou falar, então, só para facilitar, que a gente tem x linhas, ok? Então, eu vou trabalhar ali com essa PA de x termos, que foi o que eu estava escrevendo aqui anteriormente. Olha só. Então, a nossa soma desses x termos é igual a 1 mais o AX vezes a quantidade de termo x dividido por 2. A gente já sabe que nessas x linhas há 420 alunos. Então, 420 é igual o A1. Quem é o A1? É o A1 da PA. Então, não é a primeira linha. Lembra que a gente excluiu ela. Ela não faz parte da nossa progressão. Então, o primeiro termo da nossa PA tem 2 alunos. Então, nosso A1 é 2. O AX, a gente encontrou lá o termo geral, 2x, vezes x, que é a quantidade de linhas que a gente tem, dividido por 2. Perceba que aqui a gente pode simplificar tudo por 2. 420 é igual a x mais 1 vezes x. Então, a gente tem um produto de termos consecutivos que dá 420. Se a gente pensar em dois números que multiplicados aí vão dar 420, dois termos consecutivos, é o 20 e o 21. Você pode usar a fatoração ou você pode dividir por 2 aqui, ó, 42 vezes 10 aqui, 42 é 2 vezes 21, 2 vezes 10, 20 vezes 21, beleza? Então, a gente tem aqui que os dois números consecutivos que nós estávamos procurando, 20 e 21. X igual a 20 e o x mais 1 é igual a 21. A gente não queria saber quantas linhas tinha ali? Eu falei que tinham x linhas a partir da segunda, mais a primeira linha, então é x mais 1. Logo, o total de linhas n é igual a 21 linhas. Então é isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá! Vamos aqui resolver uma questão da SPSEC envolvendo polinômios. Dado o polinômio p de x, e sabendo-se que 1 é uma raiz de p de x, é correto afirmar que as outras duas raízes de p de x são números. Então, primeiramente, ele nos deu que 1 é uma raiz do p de x. E nós não temos o coeficiente aqui do termo x. Então, nós vamos substituir 1, que é a raiz, para nós determinarmos o valor do n. Então, a raiz 1 m mais 39, no lugar do x a gente substitui o 1, mais 1 elevado ao cubo, menos 36, menos 14 vezes 1 ao quadrado é igual a 0, uma vez que 1 é raiz desse polinômio. Então, a gente tem que m mais 39, 1 menos 36, vai dar menos 35, menos 14, igual a 0. Então, 39 menos 35, 4. 4 menos 14, menos 10. M igual a 10. Agora, a gente vai substituir o valor de M. Vamos organizar, então, esse polinômio, colocando em ordem decrescente das potências de x, ok? Então, substituindo ali o valor de M. E depois a gente vai organizar os coeficientes agora. Então, ó, a gente vai colocar o x ao cubo primeiro.
menos 14x ao quadrado. 10 mais 39, 49x menos 36. Organizamos os coeficientes. O que a gente vai fazer? A gente vai usar 1 para fazer Briot-Ruffini e depois a gente vai ter uma equação de segundo grau, né? Então, a gente vai resolver a equação de segundo grau. Então, fazendo Briot-Ruffini com a raiz 1. Pega os coeficientes do polinômio. 1 menos 14, 49 e menos 36. Abaixo aqui o 1, multiplica e soma. 1 vezes 1, 1, menos 14, menos 13. Menos 13 vezes 1, menos 13, com 49, 36. 36 vezes 1, 36, menos 36, 0. Aqui o resto da divisão tinha que ser 0 mesmo, porque 1 é raiz. Então, a gente ficou agora ó, com x ao quadrado menos 13x mais 36. Como nós queremos as outras raízes, iguala a 0. Equaçãozinha de segundo grau. Soma menos b sobre a. 13. Produto c sobre a. Dois números cuja soma é 13 e o produto é 36, 4 e 9. Analisando as alternativas aqui, nós temos que 4 e 9 são inteiros quadrados perfeitos. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigada e até a próxima! Olá! Vamos aqui resolver uma questão da SPSEC envolvendo sistemas lineares. Seja um parâmetro real e o sistema linear abaixo, com incógnitas A, B e C. É correto afirmar que... Então, aqui a gente está fazendo a discussão do sistema linear. O que a gente precisa primeiro? Encontrar a matriz dos coeficientes e aí calcular o determinante. Então, já vamos montar aqui, ó. Lambda, os coeficientes da primeira equação, menos 1, 1. Na segunda equação, os coeficientes são 1, lambda e 1. E na terceira equação, os coeficientes são 1, 1 e lambda. Então, a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Reescrevendo aqui, ó. Para usar Sarri, repete a primeira e a segunda coluna. Multiplica diagonal principal, lambda ao cubo, menos 1 e 1. Então, aqui no sentido da diagonal principal, a soma deu lambda ao cubo. Agora, a gente vai no sentido da diagonal secundária. A gente vai ter lambda e menos lambda. Então, aqui, no sentido da diagonal secundária, a gente vai ter lambda. Lembra que é diagonal principal, lambda ao cubo, menos do sentido da diagonal secundária. Então, esse é o determinante da matriz dos coeficientes do nosso sistema. O que a gente vai analisar agora? Quando que ele é possível e determinado? Quando a gente tem o determinante diferente de zero, correto? Então, aqui a gente pode olhar a letra A, que ele está falando que ele vai ser possível e determinado se o lambda for igual a zero ou igual a 1. Então, a gente não tem igualdade quando a gente quer que ele seja possível e determinado. Então, a gente já sabe que ou ele é impossível, né? Ou ele vai ser possível e indeterminado. E quando que isso acontece? Quando o nosso determinante, que é o lambda ao cubo menos lambda, é igual a zero. Então, quando o determinante é igual a zero, a gente tem essas duas possibilidades. O sistema ser possível e indeterminado ou o sistema ser impossível.
Então, a gente vai resolver essa equaçãozinha, encontrar os valores de lambda, substituir lá no nosso sistema e continuar analisando. Então, vamos lá. Lambda ao cubo menos lambda igual a zero. A gente coloca o lambda em evidência. Temos lambda ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, nós temos lambda igual a zero ou lambda ao quadrado menos 1 igual a zero, onde lambda ao quadrado é igual a 1. Isso implica que lambda é igual a mais ou menos 1. Então, se lambda for igual a zero, nós vamos ter um caso. Se lambda for igual a 1 e se lambda for igual a menos 1. Então, a gente vai substituir agora no sistema cada um desses valores. Então, primeiro, se lambda for igual a zero, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O coeficiente de A na primeira equação, ele vai zerar, porque o lambda é igual a zero. Então, na primeira equação, nós vamos ter menos B mais C igual a 3. Então, vamos escrever aqui, ó. Menos B mais C igual a 3. Na segunda equação, o coeficiente do B vai zerar. Então, a gente vai ter A mais C igual ao lambda, que é zero. Então, A mais C igual a zero. E na terceira equação, o C vai zerar, A mais B igual a 1. O que a gente pode fazer aqui, ó? Se a gente somar a primeira e a terceira, então a gente vai ficar assim, ó. A mais B menos B mais C, estamos somando a primeira e a terceira equações, igual a 4. Então, a gente tem A mais C igual a 4 e a segunda equação, A mais C igual a 0. Tem como a gente ter A mais C igual a 4 e A mais C igual a 0, dois valores diferentes para uma mesma soma? Então, não, né? Então, nesse caso, se o lambda for igual a 0, o que implica? Que esse sistema, ele é impossível. Então, vamos voltar aqui. Agora, o que a gente vai olhar? Ó, ele está falando na letra B, que ele vai ser possível e indeterminado se e somente se o lambda for igual a 0. A gente descobriu que quando o lambda é 0, o sistema é impossível, então a gente elimina a letra B. Aqui a gente tem lambda igual a 0 também na letra D, falando que o sistema vai ser possível e indeterminado. Agora a gente tem que ver o quê? Se ele vai ser impossível para lambda igual a menos 1, que está falando aqui na letra C, ou se ele é impossível para lambda igual a 1. Então, uma já vai excluir a outra. Então, vamos substituir aqui, ó, lambda igual a 1. Vamos arrumar aqui o nosso sisteminha, ó. Voltando. Na primeira, o lambda é igual a 1, então a gente vai ter A menos B mais C igual a 3. A menos B mais C igual a 3. Na segunda, A mais B mais C igual a 1, que é o lambda que a gente está substituindo agora. A mais B mais C igual a 1. E na terceira equação, A mais B mais C igual a 1 também. Ou seja, a segunda e a terceira equações, elas são iguais. Logo, esse sistema, ele tem 3 incógnitas e 2 equações. Se a gente somar as duas, a gente vai ficar com A, 2A, mais 2C igual a 4, A mais C igual a 2. Então, a gente tem aqui uma equação que tem infinitas possibilidades, tá certo? Com isso, se o lambda for igual a 1, o nosso sistema ele é possível e indeterminado, porque eu vou ter ali infinitas soluções, tá certo?
Ou seja, o que leva a concluir que se o lambda for igual a menos 1, analisando as alternativas, esse sistema vai ter que ser impossível, né? Por quê? Porque com o lambda igual a 1, a gente já viu que ele é possível e indeterminado. Então, a gente sabe que a alternativa correta é a letra C. Vamos tirar a prova aqui? Vamos substituir, então, o lambda por menos 1. A gente vai ter aqui na primeira equação, menos 1, menos b mais c igual a 3. Na segunda equação, no lugar de lambda, a gente está substituindo menos 1, então vai ficar a menos b mais c igual a menos 1. E na terceira, a mais b menos c igual a 1. Escalonando o nosso sisteminha, somando aqui a primeira com a segunda e substituindo a segunda equação pela soma, nós vamos ter, ó, eu vou somar aqui a linha 1 com a linha 2 e vou substituir. Então, somou, o A vai zerar, vai ficar menos 2B mais 2C igual a 2. Agora, soma e substitui a terceira linha pela linha 1 mais a linha 3. Então, somou, vai zerar o A, vai zerar o B, zerou o C e a gente ficou com 0 igual a 4. Tem como 0 ser igual a 4? Não. Logo, esse sistema é impossível, como a gente pôde verificar. Então é isso, eu fico aqui e muito obrigada. Até a próxima! Olá! Vamos aqui resolver uma questão da SPSEC envolvendo probabilidade. Um grupo de alunos de cálculo 1 da SPSEC é constituído por 8 homens e 4 mulheres. 3 desses alunos são selecionados ao acaso, sem reposição, para apresentar um trabalho sobre a aplicação da integral. A probabilidade de que nessa escolha ao menos 2 sejam homens é igual a... Então, o que a gente tem que analisar? Vão ser selecionados 3 alunos e desses 3, a condição é que tenham pelo menos 2 homens. Quais serão as nossas possibilidades, então? Nós podemos ter grupos com 2 homens e 1 mulher, ou nós podemos ter um grupo apenas de homens. Quantas formas nós podemos fazer esse grupo aqui, ó, com 2 homens e 1 mulher? De tirar um homem, qual que é a probabilidade? Então, são 8 homens num total de 12 pessoas. Então, se o primeiro for homem, nós temos 8 em 12 a chance de tirar esse homem. Se o segundo for homem, como já foi tirado um homem, então são 7. Não vai haver reposição das pessoas, então agora são 11 pessoas para serem escolhidas. E a probabilidade da terceira pessoa escolhida ser uma mulher são 4 mulheres num total de 10 pessoas. Só que a gente tem que pensar aqui? Que a ordem ela pode mudar. Então, pode ser sorteado um homem, depois outra mulher, e aí o outro homem, ou a mulher vem primeiro, depois os 2 homens. Então, a gente vai fazer a permutação desses resultados. Então, a gente vai fazer a multiplicação aqui da permutação de 3 com repetição de 2, que são os 2 homens. Aí, a gente tem aqui, ó, 8 sobre 12, vezes 7 sobre 11, 4 sobre 10, permutação de 3 com repetição de 2, 3 fatorial sobre 2 fatorial. Vamos para o segundo caso aqui, de ser tudo homem? Então, a gente tem, primeiro homem, 8 em 12, são 8 homens em 12 pessoas no total. O segundo retirado ser homem, 7 em 11. E o último ser homem é de 6 em 10. Aqui a gente não vai
precisar multiplicar, porque na verdade a gente teria que multiplicar pela permutação de 3 com repetição de 3, né? Então a gente só tem essa possibilidade. A troca não vai fazer diferença. Então a gente vai somar as nossas possibilidades, tá certo? Agora aqui é continha, pessoal, ó. 3 fatorial dividido por 2 fatorial, quando eu abro o fatorial aqui, ó, fica 3 vezes 2 fatorial. O fatorial vai com o fatorial. 3 vezes 4 dá 12. Então, a gente pode cortar aqui também. Então, ficou em cima 7 vezes 8, 56 sobre 110. Mas aqui a gente pode simplificar também nessa segunda parcela da soma, ó. O 6 e o 12 a gente pode dividir por 6, fica 1 e 2. Vou deixar com o mesmo denominador. Então, 8 por 2, 4. Agora multiplica. 4 vezes 7, 28, sobre 110. 56 mais 28, 84, sobre 110. Dividindo por 2, simplificando aqui, 42 em 55. A alternativa correta, letra E. É isso, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.